possa dar, então, início ao nosso ciclo de debates. Bom dia a todos. Uma das minhas características é a insubordinação, né? Então, já começa em relação ao tema. Eu acho que nós não podemos falar sobre turma recursal sem falar antes sobre o sistema dos juizados. Não podemos falar sobre julgados da turma recursal sem antes, né, traçar um quadro, né, do sistema dos juizados especiais. E por que eu digo isso? O legislador da Lei 9.099 teve uma inspiração, né, muito boa quando imaginou um cenário, né, que seria o cenário de eficiência, de celeridade, de economicidade, de pouco formalismo, em busca de um julgamento célere, efetivo, em tempo mais curto. Essa é a ideia do juizado especial. E, nesse contexto, é óbvio que o julgamento da turma recursal, né, teria também esses predicados. Mas, ao longo do tempo, nós assistimos a uma explosão de demanda que fez com que esses predicados, né, fossem colocados à prova em vários momentos, né? E é sobre essas questões que eu queria fazer um debate com vocês. Vou deixar um tempo bom para perguntas. Eu estou vendo que o auditório está cheio, e é o que me interessa, a parte que me interessa é a parte do debate, né? Eu fico aqui muito à vontade, porque, do lado esquerdo, eu sei que eu não vou ser alvejado, né, pelos meus pares, porque Eduardo é minha amiga, não vai fazer isso comigo, é minha colega da turma recursal, então, eu aqui do lado esquerdo estou protegido. Do lado direito, com o Antônio, também estou protegido, porque a gente julga muito parecido, né? Então, eu fico à vontade para praticamente falar o que eu quiser. O sistema dos juizados foi bolado pela Escola Processualista de São Paulo, né? Kazuo Watanabe, Ada Grinover, e a inspiração foi exatamente essa, né, de que nós teríamos que criar um sistema que concentrasse, né, numa audiência una todas as provas a serem produzidas, com irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e um recurso só, o recurso nominado. Já não era nada de novo. Por quê? Porque isso foi copiado da Justiça do Trabalho, né, que tem exatamente essa estrutura processual, uma audiência una, com concentração de atos, irrecorribilidade das interlocutórias e um recurso só, que permitiria que as interlocutórias fossem revistas no momento do recurso da decisão definitiva. É exatamente essa estrutura. Só que o legislador não esperava, não contava, né, com essa possibilidade de, além de atender à litigiosidade contida, né, aquilo que não era demandado antes na justiça comum, de assistir a uma explosão de demanda que veio também com a aplicação do Código do Consumidor, né, que pegou o barco, né, da acessibilidade que os juizados criou e fez com isso que a cidadania fosse, né, efetivamente exercida, e o Rio de Janeiro é um local em que todas essas questões foram colocadas à prova. Não tem um fornecedor que me encontre lá no centro de conciliação e não me diga que 40%, 50%, 60% da sua demanda está concentrada aqui no Rio de Janeiro, né? Todas as empresas que têm atividade em âmbito nacional
em uníssono, têm dito que o Rio de Janeiro é um polo, né, segundo eles, um polo agressivo, né, de grande concentração de demandas, em muitos casos acima de 50% no quadro nacional. Bom, mas o que é que o legislador esperava e o que é que nós esperamos, né, de um sistema como esse? Bom, em primeiro lugar, razoável duração do processo, que é o conceito que está calcado na Constituição, o artigo 75, na verdade, 78 da Constituição, combinado com o artigo 35, que garante uma justiça adequada, tempestiva e uma ordem jurídica justa. E aí que eu quero chegar. Como é que nós conseguimos uma ordem jurídica justa, né, adequada, eficiente, segura, né, num sistema que, para ganhar celeridade, reduz a possibilidade de produção de prova, né, só pode produzir prova pericial, ao contrário do que muita gente diz que o juizado não admite prova pericial, admite sim prova pericial, só que não é aquela perícia clássica, né, do processo civil, né, do perito como um terceiro nomeado pelo juiz, 2 assistentes técnicos. É uma prova técnica, particular, produzida em laudo, né, técnico, que permite contraditório. É prova pericial, sim, mas numa equação mais razoável, com a intervenção das partes e contraditório. E, partindo desse juízo de valor sobre aquela reclamação, o recurso nominado, dirigido à turma recursal, composta por juízes de primeiro grau. Então, a ideia foi de reduzir um pouco, né, a qualidade da prova para ganhar rapidez, né, e dar, né, esse crivo de segundo grau a 3 juízes de primeiro grau que sejam mais experientes e que tenham essa experiência, né, para examinar se a decisão de primeiro grau é acertada ou não, mantendo-a por súmula, que é um julgamento muito rápido, ou não voto ementa, como nós fazemos, também bastante célere, né, reformar a decisão de primeiro grau, que aí só permitirá revisão através de recurso extraordinário. Em relação a algumas interlocutórias, nós vamos discutir aqui, em alguns casos, com muita controvérsia, inclusive do Supremo Tribunal Federal, desafiando o mandado de segurança. Recurso especial não cabe porque não é decisão de tribunal, né? E a reclamação ao STJ, que foi uma criação do Supremo Tribunal Federal com o objetivo, né, de tentar uniformizar a jurisprudência das turmas recursais que divergiam da súmula, né, do STJ. Então, vocês já veem que parte dessa criação, dessa produção intelectual, criando um outro sistema de recursos, já foge, né, do cardápio, do elenco de recursos da própria Lei 9.099. O mandado de segurança não foi imaginado pelo legislador como um recurso contra decisão dos juizados especiais. A reclamação ao STJ para preservar a competência do STJ nunca foi imaginada por qualquer um desses processualistas. Por quê? A ideia era, na verdade, retroceder na evolução do processo civil. Por quê? Nós desenvolvemos tanto a estrutura processual da justiça comum que os processos começaram a se eternizar. Então, você tinha
no primeiro grau, a sentença, a apelação, né? E depois, os embargos, né? Depois, recurso especial, recurso extraordinário. Se iniciava a execução, esses 5 recursos voltavam na fase executiva. Então, a ideia do legislador não foi outra senão reduzir este número de recursos e involuir o processo civil, voltando à época pretoriana, o juiz do primeiro grau, que é o juiz do juizado, né? Preside a audiência, concentra todas as provas, resolve as decisões interlocutórias, todas as preliminares, julga, de preferência em audiência. As partes já estão intimadas, recorrem em 10 dias, 3 juízes da turma recursal, que são juízes de primeiro grau, confirmam ou reformam por voto e ementa. Sistema muito rápido, né? Muito eficiente, desde que algumas características sejam preservadas. E a pergunta é, todas essas características imaginadas pelo legislador foram preservadas? Aí eu fiz uma lista aqui, só para a gente ter uma ideia do que era a concepção original. Primeira ideia do legislador, empoderamento do jurisdicionado, do consumidor. Como é que se faz isso? Exigindo a presença obrigatória da parte em audiência. Parte autora. Exigindo a presença obrigatória da parte ré em audiência. A ideia era ter em audiência representando o réu, especialmente na área do consumidor, alguém que efetivamente representasse e pudesse falar em nome do empreendedor. Isso nós não temos mais. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos a terceirização da terceirização. Comparece numa audiência um preposto, que é o boy do escritório, né? O advogado é audiencista, ganha R$ 17,00 por processo, né? E a parte que veio reclamar, especialmente nas hipóteses de consumidor, uma questão operacional, uma questão técnica, ela não obtém a resposta do fornecedor, que ela já não obteve em sede extrajudicial. Então, a gente já vê que, com o volume de demanda, algumas coisas se perderam ao longo do caminho. Especialmente essa questão do empoderamento do consumidor e da representação do fornecedor com alguma pessoalidade, né? Então, sempre quando a gente trava um debate sobre conciliação versus, né, sentença, virtude da conciliação em relação a essa solução heterônoma, né, quando o Estado vem, diante da impossibilidade de autocomposição, intervém dizendo, olha, a solução que eu adoto como correta é essa. Num quadro como esse, a solução autônoma de conciliação vai ser sempre mais eficaz do que uma sentença. Porque, em alguns casos, o juiz está julgando no escuro, porque ele não obtém do fornecedor um quadro claro sobre o que efetivamente aconteceu. Porque o preposto não conhece a reclamação e o advogado não tem nenhum vínculo com aquele fornecedor. Então, o juiz, na verdade, ele tem que usar da sua sensibilidade, quase como uma bola de cristal, para imaginar o que efetivamente aconteceu e tentar intervir e resolver segundo a sua própria experiência. E é por isso que os juízes da turma recursal precisam ser selecionados à luz dessa experiência, porque necessariamente vão ter que usar muito
muita intuição, né? Principalmente num quadro em que 75% da produção, né, jurisdicional em sede de juizado está concentrada na mão dos juízes leigos, que, por uma escolha, né, do próprio tribunal, diante dessa, né, explosão de demanda, recebem por produtividade R$ 18,50. Então, nós temos uma audiência que o leigo ganha R$ 18,50 por processo e o advogado audiencista ganha 17. Mais um motivo para que o juiz da turma recursal, né, tenha que ter muita responsabilidade, até porque vocês já viram que a possibilidade de recurso é muito restrita, né? Um recurso extraordinário contra uma decisão de turma recursal, né, num quadro em que essa decisão tem que desafiar a Constituição, é muito difícil. O Supremo tem se pronunciado diversas vezes, né, com algum vacilo, mas reiteradamente, acerca da impossibilidade de utilização do mandado de segurança contra a decisão da turma recursal. E aí nós temos que manejar, né, esse arsenal, né, de recursos de uma maneira em que a gente atinja aqueles objetivos que o legislador traçou: efetividade, né, duração razoável do processo, informalidade com essas características, né, de produção de prova de qualidade que convença, né, o julgador em busca de uma decisão segura. E aí a gente vê que nós temos já uma crise, né, de administração da justiça, porque esse mês de maio nós recebemos aqui no Foro Central 1.700 processos novos em um mês, né? Por juizado. Mas isso é claro, todo mundo já sabe. Não sabe, não. É bom, sabe. Quem está aqui sabe. Não, mas vamos frisar. Na turma recursal, nós levamos, em média, né, para julgamento, 120, 130, em alguns momentos, 150 processos de cada relator. De cada relator. Então, 2 julgam, fazemos 2 sessões por semana, 2 julgam, e o terceiro funciona como vogal. Uma média de quase 300 processos numa sessão. Aí a gente faz um corte, para aqui, tira esse retrato e vamos comparar com os sistemas que são mais desenvolvidos. Eu fui assistir um julgamento na Corte do Texas, eles julgavam 4 processos numa tarde. 4 para 300. Um juiz de primeiro grau, nos Estados Unidos, julgou 80 processos. Nós julgamos 1.700. Né? E é isso que as pessoas não entendem, né? Como é que se vai garantir rapidez, qualidade, efetividade com esse volume, né, de demanda? E aí é que nós temos aqui alguns momentos em que o sistema não funciona, e isso, né, eu falo com muita tristeza, não funciona como deveria funcionar. Pressionado pelo volume. Nos últimos 2 anos e meio, né, nós assistimos ao que alguns juízes de primeiro grau chamaram de administração judiciária. A administração judiciária era mais ou menos o seguinte: a pressão de demanda está muito grande. Então, em alguns casos, nós temos demandas que são de coisas que não são tão importantes, são demandas frívolas, né? Então, vamos ser mais rigorosos nesses casos,
improcedência, redução do valor da condenação, como se isso pudesse, né, artificialmente reduzir essa pressão de demanda. Não reduziu. Quem apostou nisso, né, de forma equivocada e contra a voz, né, elevada de vários juízes, né, de que essa era uma equação equivocada, quem apostou nisso se deu muito mal, porque simplesmente a demanda migrou para o cível. Então, o doutor Maldonado, sentado lá na Câmara dele, teve que julgar, né, a Telemar que não instalou o Velox, né, o Ponto Frio que não entregou o computador, né, a Casa Bahia que entregou o armário e não montou. Só que aí é um pouquinho diferente. Enquanto o nosso processo no juizado especial nos custa R$1.000, esse processo que migra para o cível e com gratuidade nos custa R$2.500. Aí o sistema, né, evoluiu por completo. Agora, no último ano, né, houve uma modificação desse quadro e a gente vem recuperando, o processo está migrando de volta. Está retornando do cível para o sistema dos juizados, mas com uma demanda, né, uma pressão de demanda bem acentuada. E o incrível é que quem trabalha com estatística, isso é meio assustador, é que cada vez que há uma movimentação dessa, a gente pensa, agora vai reduzir, mas não reduz nunca. Você migra, mantém aqui o volume de 1.000, 1.200. Quando volta para 1.700. E aí pergunta, bom, vai cair lá no cível? Também não cai no cível. Por quê? O raciocínio das pessoas é mais ou menos o seguinte, se o juizado pode dar conta desse volume de processo, julgar com redução do tempo e com qualidade, por que o cível não pode fazer o mesmo? Então, a demanda migra, mas não reduz significativamente lá. E agora eu queria falar sobre os erros históricos, né, do sistema. O juizado recebe esse volume de demanda porque as pessoas ainda acreditam, né, na capacidade que ele tem de cumprir essa missão constitucional, né? Por isso é que, quando ele vacila um pouquinho, há a migração de demanda. Ele volta a trilhar, né, o caminho, né, que o legislador traçou, a demanda volta para ele. E por quê? Porque a característica dele é exatamente essa, o empoderamento do consumidor, a participação dos advogados, né? Na turma recursal, é muito interessante que, em alguns casos, a própria parte vai assistir a sessão da turma. E eu, que sou mais irreverente, né? Quando a Eduarda não está presidindo, ela é certinha, ela é presidente certinha, né? Eu digo para a parte, o senhor pediu preferência? Ele fala, não, eu sou só a parte, eu não sou advogado. Ah, qual o número do seu processo? Tal. Sobre o que é? Ele não pode sustentar, né? Mas sobre o que é? Aí ele começa a falar. Ele começa a falar e já está sustentando, não está? E isso é muito interessante. Então, aquela participação que nós queríamos da parte em primeiro grau, em alguns casos, pode ser até suprida pela turma, né? Se nós estamos permitindo que esse empoderamento do consumidor não se efetive em primeiro grau, nós temos que reforçar, né, esse julgamento democrático que a turma tem capacidade de fazer. E por que eu digo que é democrático? Na minha turma, né, na quarta turma, né, primeiro, a gente tem sempre a sala cheia, né, muitos estagiários, e isso é muito bom, porque a gente aprende muito assistindo o julgamento. E, mais importante, nós queremos que o advogado venha sustentar.
para o juiz que leu o processo, que conhece o processo, quando o advogado faz a sustentação, no mínimo, você reafirma aquilo que você depreendeu do que leu no processo, que é uma coisa fria, né? É um papel. Então, possíveis erros históricos. Eu defendo, né, fervorosamente, e vou ficar no sistema dos juizados, até que seja assim, né, a não aplicação do artigo 557 do CPC, permitindo que se faça julgamento monocrático na turma recursal. Em alguns estados já estão fazendo julgamento monocrático na turma. Graças a Deus, a gente tem conseguido segurar isso, né, aqui no Rio de Janeiro. E por quê? Por uma questão de convicção, né? Eu acho que, se em algum momento o legislador atirou no que viu, né, e nós já sabemos que ele não acertou, porque reduzir demanda com a criação dos juizados, ele não reduziu, ele aumentou, né, porque deu acesso à justiça, ele pode ter acertado no que não viu, criando um sistema, né, que permite esse empoderamento do consumidor, a participação do advogado, e que vai fazer realmente, e eu acredito muito nisso, a diferenciação entre os dois sistemas. Então, se na justiça comum nós seguimos um processo, né, um caminho de, na prática, reduzir a participação dos advogados, na minha concepção, nós temos que manter no sistema dos juizados, né, um regime diametralmente oposto, com participação total das partes e dos advogados. E vamos ver se o legislador, quando criou o sistema, se efetivamente ele acertou. Eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida, que esse sistema que a gente tem nos juizados é o sistema de justiça do futuro. Por quê? Já atuei no cível, né? E a sensação que o juiz tem é uma sensação de angústia, né? O juiz dá início ao processo, por mais que ele seja eficiente, ele receba a petição inicial, examine a aptidão da petição inicial, porque se você não fizer isso, né, você está dando início a um processo que possivelmente não vai terminar, né? Então, ele tem que ver se a petição inicial é apta a produzir aquele resultado que a parte espera. Prova pericial, em muitos casos, né, não leva o juiz à convicção necessária sobre a procedência ou improcedência, às vezes cria mais confusão. Eu acredito muito nessa prova idealizada pelo legislador da Lei 9.099, de perícia privada, produzir um laudo técnico. E eu acho que agora é o momento da gente manter os dois sistemas, né, sem se comisturarem, né? Deixa o sistema civil como o legislador imaginou. A parte não comparece obrigatoriamente à audiência. É representada pelo advogado. O que isso aconteceu? O que isso provocou no cível? Em muitos casos, o advogado, principalmente na área do consumidor, compra o direito da parte. Ao invés dele receber 20%, ele vai receber 40%, 50% daquele direito. Então, a parte nem sabe o que está acontecendo no processo. Quando há o recurso de apelação, o relator julga monocraticamente pelo 557. Se a parte discorda, há manifestação de um agravo interno, que em algumas câmaras hoje é feita esse processo eletronicamente. Em alguns casos, por decurso de prazo. O que eu quero dizer com isso? Se os outros dois integrantes da Câmara não se opuserem àquela solução, o agravo, então, é desprovido. E aquela decisão monocrática, então, se consolida. Então, a participação das partes e do advogado
está muito reduzida na justiça comum. E o que eu espero do sistema dos juizados? Que a gente mantenha o caminho exatamente oposto. Que a gente aumente a participação das partes no primeiro grau e que a gente permita sempre, né, a participação dos advogados, né, no julgamento das turmas recursais.